Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Chegou o momento tão esperado, a nossa conversa de hoje, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar e iluminar os nossos corações com o poder do Espírito Santo. Estamos trabalhando juntos, eu e você. Nós estamos levando essa mensagem a quem ainda necessita de abrir os olhos para as profecias deste dia, para a hora que nós estamos vivendo. Nós estamos além da era de Laodiceia. A era de Laodiceia é a era pentecostal, ela foi representada na parábola pelo cacho. Então, a palha rejeitou, ela se abriu, ela rejeitou o grão. Veja, toda a vida que estava na planta reuniu-se no grão. O grão é o eleito, mas mais propriamente, veja, o cumprimento das profecias que diz respeito aos dias da vinda do Filho do Homem. A manifestação da profecia que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Todos nós sabemos que sua segunda vinda é apontada na Bíblia como os dias da vinda do Filho do Homem. Mas a maioria dos crentes não para pensar no que o profeta tem dito a respeito do ministério do Filho do Homem. Jesus mesmo disse que sobre aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai. Aí ele disse, mas como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E o ministério inteiro do irmão Brana foi para manifestar o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. A parábola de Jeremias, de que o documento de propriedade estaria dentro de um vaso de barro. Veja, o vaso é de barro, mas o que está dentro é o próprio Senhor Jesus Cristo, na forma de Espírito Santo, porque a sua descida para cumprir o 7º selo seria secreta de acordo com Lucas 17. Ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Então ele se manifestaria no meio do seu povo para cumprir as escrituras apontadas nos livros proféticos para este dia. Isso foi da mesma forma na primeira vinda de Jesus Cristo. Veja, os discípulos viram um profeta, um poderoso profeta, mas eles não poderiam identificar quais escrituras que Jesus estava cumprindo nos dias de seu ministério. Da mesma forma, em sua segunda vinda, a Bíblia, em todos os profetas, aponta a vinda do Messias, os dias da vinda do Filho do Homem. Daniel viu uma pedra cortada sem mãos, batendo no pé da estátua. Daniel viu o ancião de dias, abrindo os livros, o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, e viu a igreja servindo ao ancião. Oséias viu que depois de 2 dias, no 3º dia, viria a ressurreição. Depois de 2000 anos, então viria a ressurreição dos que morreram em Cristo. E ele disse, Oséias, capítulo 6, ele a nós virá como chuva, a chuva seródia. Veja, houve uma chuva na semeadura e uma chuva para a colheita. Veja, Moisés, um profeta como Moisés, disse Pedro, o Senhor Jeová levantará um profeta como eu, disse Moisés. Veja, e um profeta como Moisés tinha que ter os sinais nas mãos, como teve o profeta irmão Brana. Veja, Samuel, quando ele colocou a parábola no livro de Ruth, Boaz, no tempo da colheita, veja, lá estava agora Noemi, um tipo da igreja judaica, que estava no exílio. Veja, alguns morreram no exílio, mas Noemi sentiu vontade de voltar para a pátria. Veja, 1948, os judeus voltando para a Palestina, e quando eles voltaram para a Palestina, o anjo do Senhor, o chefe dos segadores, já estava no campo, e Noemi, então, ela se achega justamente no tempo da colheita, quando a palavra está sendo restaurada, e o chefe dos segadores apresenta Ruth para Boaz e sai de cena. Temos Eliezer, veja, trazendo Rebeca, montado nos mesmos camelos que ela deu água, e no meio do caminho Eliezer apresenta Isaac para Rebeca e ele sai de cena, fica apenas Isaac e Rebeca. Veja, Noé, nos dias de Noé, Noé foi um profeta. Nos dias de Ló, lá estava Abraão, recebendo a visita do anjo forte, do grande El Shaddai, o Elohim, Deus mesmo em carne humana. Profecias apontadas pelos profetas, mas
as pessoas não puderam enxergar. Viram que era apenas um curador, um homem usado por Deus, mas não podiam ver quais escrituras ele estava cumprindo. Zacarias viu a luz do entardecer. Zacarias viu o mesmo Jesus Cristo que há 2000 anos atrás entrou em Jerusalém montado em cima de um jumento. Ele viu a sua segunda vinda na luz do entardecer. Malaquias: eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todas essas escrituras apontadas pelos profetas. Por isso, Apocalipse 10:7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Note, as pessoas estão hoje como os discípulos no caminho de Emaús. Veja, no primeiro dia da semana, ou seja, no 8º dia então, já tinha passado o sábado, representando a 7ª era da igreja. Agora, no primeiro dia da semana, que para nós representa o 8º dia, apareceu Jesus Cristo, ressuscitado, em outra forma. Então, 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando acerca de Jesus. Não perceberam quando um estranho, um viajante, quando dele se aproximou, não perceberam que era o mesmo Salvador. Ali estava Jesus Cristo. Por que não puderam enxergar? Porque seus olhos estavam fechados e porque Jesus estava em outra forma. Então Jesus começou a fazer perguntas, eles começaram a responder, e depois de algum tempo, veja, Jesus diz o seguinte no versículo 25, capítulo 24 de Lucas, verso 25. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Então, o ministério de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7, que identificou o ministério do Filho do Homem, está apontado na Bíblia por todos os profetas a respeito desse tempo. Porque quando Jesus se referiu à sua segunda vinda, Jesus referiu-se ao ministério do Filho do Homem. E foi exatamente isso que o profeta Irmão Brana revelou na primeira etapa, segunda etapa e muito mais na terceira etapa, abrindo as Escrituras para que as pessoas pudessem compreender que o Messias, Jesus Cristo, o reino de Deus, em forma do Espírito Santo, estava andando no meio da igreja, realizando as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui pela primeira vez. Então, Jesus disse no verso 26 e 27, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso é o mesmo para nós aqui no tempo do fim, de acordo com Apocalipse 10, verso 7. Agora veja, o meu irmão pregou uma mensagem muito importante intitulada Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia. Então, eventos modernos. Veja, a nossa história presente aqui, nos nossos dias, os eventos modernos, à luz da profecia, à luz da Bíblia. Então, no parágrafo 288 dessa mensagem, a seguir, ele falando a respeito dos dias de hoje, a respeito da Virgem Nécia, que não pode captar o mistério. Ele falando então que a igreja, ele diz, é o mesmo tempo agora, igreja, as luzes do entardecer chegaram. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os eventos esclarecidos por profecia, a mesma coisa hoje. A luz do entardecer, prometida por profecia, prometida pelo profeta de Deus, em Zacarias 14, verso 7, possa novamente abrir os olhos do verdadeiro crente para os eventos que estão acontecendo hoje, que são provados pelas profecias, que estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. Ele disse, haverá um dia que não será chamado nem noite nem dia. Ele disse, mas no entardecer haverá luz. Agora nós sabemos, geograficamente, que o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Veja, agora, o profeta disse, haverá um longo período de tempo que será sombrio. Não poderia ser chamado nem de dia nem de noite. É um dia um pouco escuro, dia nublado. Agora, onde se levantou um filho, veja, era do filho que estamos falando agora. Veja, o sol tem a mesma pronúncia. E o irmão Brano aproveita para fazer uma comparação entre o levante do sol e o levante do Filho de Deus.
Veja que o filho natural se levanta no leste e se põe no oeste. Sol, em inglês, é a mesma coisa que filho, a mesma coisa. Veja, o mesmíssimo Deus, mesmíssimo Filho, melhor dizendo, e o Filho de Deus se levantou primeiro no leste para o povo oriental. E agora, depois que ele partiu, que fizeram eles? 300 anos mais tarde, deram início à primeira organização deles, a Igreja Católica Romana. No decorrer da Idade Média, eles se foram dali e saíram. O que fizeram? A mesma coisa. Tem sido um dia, veja, não foi chamado nem de dia nem de noite. Eles tinham suficiente ordens e criam que ele era o Filho de Deus e caminhavam na luz que tinham. Eles fizeram suas igrejas, construíram hospitais, escolas e coisas assim, seminários, e enviaram seus filhos para a escola. 2000 anos. Não havia muita luz. Eram só reformadores. Haviam profecias sobre as quais o Espírito Santo nunca havia aberto. Aquela pedra branca, e na pedra branca um novo nome, e só sabe o nome aquele que recebe a pedra. Veja, aquilo eram escrituras que nunca haviam sido reveladas, mas no tempo da tarde, a luz, o Filho, o sol da justiça, bateria sobre aquela pedra para trazer a revelação. Por isso ele foi lá para o oeste, para buscar o sentido, porque haveria luz no entardecer, no monte do pôr do sol. Então, veja, mas o profeta disse, haverá luz novamente no entardecer, o Filho surgirá. Haverá luz, o quê? O mesmo Filho, que foi revelado em carne no amanhecer, lá atrás, será revelado novamente no entardecer. Agora compare São Lucas 17:30, e naquele dia, como aconteceu nos dias de Sodoma, o crepúsculo do mundo, no tempo em que o Filho do Homem estiver se manifestando. 296. Irmão, irmã, é um tempo assustador. Observe as coisas que estão profetizadas, observe as coisas acontecerem, observe toda a profecia se cumprindo. Então nós vemos de que se trata tudo isso. Não é um bando, um veio de fanatismo, é Deus confirmando suas palavras exatamente. A rocha está ferida, amigos. Fujam para ela tão rápido quanto vocês possam. A profecia está vindicando o dia em que estamos vivendo. Então, tudo aquilo que estava apontado nos profetas, por todo o Velho Testamento, por toda a Bíblia, tem se cumprido em nossos dias, como foi na primeira vinda. O Umbanda não é um curador divino, apenas um pregador, apenas um homem com dom profético. Escrituras estavam se cumprindo para confirmar que o mesmo Senhor desceu do céu com alarido. Hoje estamos na primeira parte da voz de arcanjo. Houve uma ressurreição nesse primeiro dia da semana, das primícias, veja, deixando a sepultura religiosa. Mas numa dessas manhãs, a voz de arcanjo chamará os mortos da sepultura depois de 2000 anos, esperando por este dia. Veja, à medida que nossa fé sobe, os mortos vão ressuscitar. E nós, os vivos, seremos transformados. E juntos subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Na volta física agora, como Ele é, nós seremos. Como Ele é, nós o veremos. Irmão, Deus te abençoe. Vamos trabalhar juntos. O tempo está acabando. Vamos fazer a nossa parte. Envie essa mensagem a quem você ama. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.